iniciar aqui agora. Passamos um excelente dia. Que hoje seja um dia abençoado, um dia próspero, um dia onde a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Bora para cima. Um minutinho aqui, nós já estamos começando. Só terminar uma última ajuste aqui para gravar pra gente. E já tá tudo certo. Bora lá. Fazer acontecer. Já é? Vamos pra cima. Tá aqui. Peraí. Show, já vejo todos aqui agora. É isso aí, vamos lá. Gente, hoje eu resolvi trazer um tema que confronta muito a gente. Confronta eu, Túlio, confronta o Luiz, confronta o José, acho que confronta todo mundo. Que quando eu chego na maioria das oficinas, quando eu olho, quando eu perco às vezes o prumo dentro da minha oficina, eu vejo que a minha oficina não tem problema de venda, ela tem problema de dono. Liderança falha. E é isso que nós vamos falar hoje. E antes de eu entrar nesse tema, eu quero trazer uma palavra que está lá em Provérbios 29:18. E essa palavra fala o seguinte: não há visão, o povo perece, mas onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Oficina, gente, ela não quebra por falta de dinheiro. Ela quebra por falta de direção, por falta de direcionamento. Muitos donos de oficinas, ele tem medo, se eu fizer tal operação errada, o máximo vai acontecer daqui a um mês a gente reajustar a rota. Mas uma oficina ela não quebra por uma única operação errada. Uma empresa não quebra por uma única operação errada. Uma empresa ela quebra por falta de direcionamento. E direcionamento vem de uma liderança. Onde não há visão, o povo perece. Por que o povo ficou 40 anos até acessar Canaã? Porque eles estavam perecendo sem visão e pensando num passado que julgavam ser melhor. E muitas das vezes nós somos esses egípcios que estamos atrás de cebola, literalmente falando, né? E só rodeando e não estamos conseguindo atingir o nosso máximo. Não estamos conseguindo chegar ao propósito que Deus tem para a gente. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje? O que está de errado na visão da minha empresa? A Bíblia é clara. Quando não há visão, o povo se perde. E sabe quem que é o povo da oficina? É a sua equipe, é o seu cliente, é os seus resultados. Esse é o povo da sua oficina. E será que hoje esse povo tem direcionamento ou esse povo está perdido? Se você, como líder, não sabe aonde quer chegar, ninguém vai chegar no propósito. Ninguém vai chegar numa meta. Porque se a própria liderança não sabe, como que o time vai chegar? Um time precisa da liderança para ele chegar. Um líder de verdade, ele não espera vento a favor. Ele ajusta as velas. E talvez é isso somente que está faltando aí na sua oficina. Ajustar as velas para fazer a sua oficina crescer. Trazer um direcionamento novo para o seu time.
trazer uma visão nova. Então a sua oficina não está com problema de venda. Você está ali procurando tráfego pago, você está ali procurando otimizar isso, otimizar aquilo, só que o problema está simplesmente na sua liderança. E é isso que eu quero falar aqui hoje. O motivo de o seu faturamento estar travado não é mercado, nem equipe, é a sua liderança, é a sua visão de negócio. E eu quero te mostrar, eu quero te tirar dessa zona de conforto que você está vivendo hoje na sua oficina para atingir o máximo do seu potencial. Existe diversas maneiras da gente otimizar uma liderança. Existe diversas maneiras de uma empresa crescer. Tulio, mas como que eu vou atingir um objetivo? Eu tenho problema hoje, meus mecânicos não estão me respeitando. Meus mecânicos hoje não vestem a camisa da empresa. Hoje eu tenho um problema de escassez de mão de obra. Existe problema de escassez de mão de obra? Vamos começar por esse primeiro. Existe. Só que ele pode ser muleta para você o tempo inteiro? Não pode. Hoje dentro da sua empresa tem que ter uma cultura. E uma cultura muito bem definida, que você tenha pessoas sendo treinadas para novos processos e tenha sempre sucessão, porque é inevitável. Até ontem eu estava conversando com o José justamente isso. É inevitável um entrar, outro sair. Pessoas dentro de uma empresa, elas têm data de validade. E o que é ter data de validade? Quer dizer que eu vou mandar todo mundo embora? Não. Eu tenho que valorizar quem está crescendo e ele tem que prosperar. Então, ou promove ou demite. Só que eu tenho que ter uma data. O funcionário não pode ficar 10, 15 anos estagnado. Se ele fica esse tempo estagnado na mesma, ele vira servidor público. Por que hoje você vê um grande nível de servidor frustrado com a profissão? Porque ele não tem uma motivação a mais. É sempre a mesma coisa. E o nosso cérebro, ele tem que ter novidades o tempo inteiro. Eu falo sempre o seguinte, eu aprendi um treinamento há um tempo atrás, que a gente tem sempre que aprender algo novo para o nosso cérebro. Um exemplo, em empresa, o que eu tenho que aprender de novo esse mês? Isso. Então eu venho aqui, aprendo, pratico. E esporte, eu tenho que aprender um esporte novo, eu tenho que fazer algo novo. Para eu sair sempre da zona de conforto. E o sair da zona de conforto é o que nos move, porque a zona de conforto é um lugar muito gostoso. A zona de conforto é um lugar que nos deixa ali porque é bom. O que é um exemplo de zona de conforto? 5h15 hoje, a hora que eu fui levantar a cama, tava gostosa. Hoje aqui em Uberlândia tá 16 graus. Vocês acham que eu queria estar aqui? Não. Só que eu preciso romper essa barreira, sair da minha zona de conforto para estar aqui entregando o que eu prometi. É isso. Agora lá na sua oficina, todo dia você só chegar, pagar boleto, arrumar carro, você está na zona de conforto. Como que você faz para sair? Primeiro ponto, você vai definir aonde que a sua oficina quer chegar. Você é um excelente mecânico, mas talvez está sendo um péssimo gestor. É isso que eu tenho para te dizer. Você sabe tudo de carro, mas não sabe nada de número. Túlio, como que eu faço para ser um excelente gestor? Dentro da nossa imersão, eu sempre trago a matriz Eto. Eu não sei se todos conhecem a matriz Eto. O que é a matriz Eto? Matriz Eto é uma pirâmide que ela é dividida em 3. Eu tenho o E, o T e o O. Estratégico, tático, operacional. Onde que o dono, na maioria das vezes, está? Ou no operacional, e quando a oficina está um pouquinho melhor, no tático. Mas são poucos que ficam no estratégico. E onde que a sua oficina ganha dinheiro? Quando você entra para a estratégia. Ontem mesmo, eu estava conversando com um mentor que me orienta e falei para ele de umas dificuldades que eu tô tendo, né, em alguns outros segmentos.
E aí ele falou, ó, você está fazendo muito bem lá na oficina ou a estratégia. Só que aqui você acaba que você, inconscientemente você está vindo para a operação. O problema está aqui. Você não está tendo tempo de pensar. Você é caro para montar uma planilha. Você é caro para montar essa estratégia que você está montando. Essa estratégia já tem que vir pronta. Você vai só produzir o conteúdo. Porque o mais caro teu é a ideia. Então você como líder, como dono, o que é o mais caro? É a ideia. Então se eu tenho um auxiliar que vale R$ 70 a hora, R$ 50 a hora, eu tenho que direcionar para ele. Se eu tenho um mecânico que está ganhando comissão, mas ele não faz tudo, não faz bem. Mas quantas vezes por semana eu estou me dedicando a capacitar esse mecânico? É isso que a gente tem que pensar. Mas na minha cidade, pessoal não se capacita. Cara, tem que vir da empresa, tem que vir da liderança. O time não faz? Entrega você para o time. Quantas vezes você está se dedicando a entregar para o time? Eu tive com uma oficina, essa oficina tem 30 anos de mercado. E o mesmo questionamento, ele, cara, quando meu pai começou, tá, essa empresa tá na sucessão, né? Quando meu pai começou, eu me lembro que o pai da criança chegava aqui, falava: "Quanto você cobra para ensinar o ofício pro meu filho?" Hoje não existe isso. E aí por isso nós estamos com essa oficina desse jeito, a oficina tá bagunçada, tá? Isso porque os jovens de hoje não querem. Os caras não estão dispostos a aprender, sabe? E aí eu falei para ele, falei, tá, o mundo mudou. E hoje, cada vez mais está mudando. Nós estamos vivendo um mercado volátil. E esse mercado, ele tem evoluído com muita frequência. O que que você evoluiu? Esse jovem não quer mais. Só que eu posso trazer insights para esse jovem querer. Tem jeito? Tem. Hoje eu tenho um jovem dentro da minha oficina que está sendo capacitado. Dá um pouquinho mais de trabalho? Com certeza. Eu digo assim, né? Ninguém falou que é fácil. Se fosse fácil, chamava miojo. Então não é fácil. Dá trabalho. Ele não vai querer. Tem dia que você vai ter que falar com ele 3, 4 vezes. Às vezes ele tem que organizar uma oficina que é a função dele e depois aprender. Ele tá achando que ele já é mecânico e não tá aprendendo. Então eu tenho que sentar, eu tenho que dar um feedback, eu tenho que conversar. Só que muitas das vezes o que falta para nós é isso. A gente fica com medo de sentar um funcionário. É eu chegar aqui e falar: Luiz, vamos bater um papo. Luiz, eu tenho percebido que hoje você está falho nesse ponto, assim, 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 assado. Como nós fazemos para melhorar isso daqui? Hoje a empresa está caminhando por essa direção, assim, assim, assim e assim. E percebo que você está se distanciando do alvo da empresa. Então eu quero que você chegue a esse alvo. Como que nós podemos fazer? É isso que é ser gestor. É isso que é ter liderança ativa. E além disso daí, então eu entendo que eu tenho que pensar no meu negócio. Para eu pensar no meu negócio, eu preciso de dados. É o segundo ponto para eu ter liderança. Dados envolve sistema. Tudo, qual sistema que é bom? Um sistema que te atende, te traga números. Quais números que você precisa? Você precisa saber seu faturamento, você precisa saber sua margem, você precisa saber qual que é ou a rentabilidade por mecânico. Talvez você tenha uma Ferrari de sistema na sua mão. Você está usando as funções de um Corcel, porque você nem conhece o sistema que você tem na mão. E às vezes as pessoas ficam bitoladas em procurar o melhor sistema. E o melhor sistema está sendo o que você usa. Só que você não extrai a ferramenta dele. Eu cheguei numa oficina semana passada mesmo. Ele com um sistema excelente. Eu quero mudar para o sistema que você usa. Falei, cara, mas o sistema que você está usando é excelente. Por que você quer mudar? Ele só serve para emitir nota fiscal. Eu falei, você usa a função de nota fiscal. Só que aqui no seu sistema você tem esse controle tudo. Para que eu vou ficar nesse troca-troca? Para que eu vou ficar mudando de um lado para o outro? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu tenho que entender que um sistema ele é para me trazer demanda, trazer previsibilidade. Então isso faz parte. Túlio, eu não consigo lançar tudo no sistema.
Um auxiliar administrativo hoje você contrata por R$ 1.800, R$ 2.000. Ele se paga quando quando faz gestão. Ah, Túlio, eu sou o dono e não tem tempo. Beleza, mas você tem que saber. Eu falo para todo mundo, você tem que saber. É chato? Talvez? Você gosta de arrumar carro, mas você tem que aprender o sistema. Você tem que aprender a estratégia. Você tem que ter um tempo todos os dias para pensar. Qual novo produto sua empresa está desenvolvendo? Hoje, aonde sua empresa está fraca? Ontem eu estava analisando pontos fracos dentro do meu negócio. Hoje eu vou ter uma reunião já com algumas pessoas dentro da minha empresa. Porque eu via uma deficiência numa análise ontem. Só que se eu estou na operação o tempo inteiro, eu não viria. Eu não iria conseguir ver. Então é isso que eu preciso. Ter mais tempo e esse tempo otimizar a minha gestão. Então, onde que eu estou falho? Que fique hoje essa reflexão para vocês. Aonde que vocês estão falhos na empresa de vocês? O que está precisando melhorar na empresa de vocês como líder? Onde que vocês não estão tendo tempo para fazer a empresa de vocês crescer? Onde que vocês estão deixando a desejar? Onde que vocês estão na zona de conforto? Onde que vocês estão falhando na empresa de vocês? Talvez são simples detalhes que precisam ser mudados. Talvez são pequenos ajustes que precisam ser feitos. Só que se o dono não vem começar a pensar, a mudar a mentalidade, ele não vai adiante. E se tratando de mentalidade, eu tenho um outro pilar, que é o quê? Precificação. Não adianta nada eu querer vender mais se eu estou precificando errado. Tudo como precifica certo. Primeiro ponto, eu tenho que saber custo fixo e custo operacional. Se você tem um sistema bom e está alimentado, não está só tirando nota fiscal, você sabe o custo fixo, sabe o custo e o custo variável. Sabendo o custo fixo e o custo variável, você sabe quanto que você precisa faturar. Então, o faturamento, quanto que é a sua meta de faturamento? Ele não vem do achismo. Eu acho que eu tenho que faturar 100 mil. Mas 100 mil paga as despesas e dá o lucro que você quer ter? Então, eu vou te trazer aqui de forma rápida. Primeiro, você abre a oficina para quê? Para um sonho. Esse sonho é o quê? É ter um salário de 10 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, eu quero ter um salário de 10 mil reais. Então, primeira variável, salário de 10 mil. Com o salário de 10 mil, a minha oficina opera com custo fixo de mais 20. Então, nós estamos falando de uma despesa de 30. Então, eu tenho 30 mil de despesa. Sabendo que eu tenho 30 mil de despesa e tudo que eu vendo, mais outros 30, 40% é despesa da venda, quanto que eu tenho que vender? Vou lá, eu tenho. Aí eu venho desmembrando. Se eu vender 100 mil, 40% foi custo da mercadoria vendida, dentro da margem que eu estou tendo hoje. Tirei o custo fixo, opa, tá dando lucro. 100 mil é tangível dentro dos dias úteis e com a capacidade de mecânicos que eu tenho hoje dentro da minha oficina? Então, beleza, eu tenho 3 mecânicos eu consigo chegar em 100 mil. Eu vou ter um número aí de 30 mil por elevador. É um número real? Então, vamos atrás disso daqui. Peguei esses 30 mil, vou dividir pelos dias úteis. Dividir pelos dias úteis, eu vou dividir por dia. Eu vou pegar o valor do dia e vou dividir por homem que eu tenho produzindo dentro da minha empresa. E cada um vai ter a sua meta. Então, o que era faturar 100 mil, que talvez era longe, agora vai ser vender 5 mil por dia. Ficou perto. 5 mil se eu dividir por 3, aí ficou mais perto ainda. E aí eu vou pegar o meu time. Fiz isso daqui, eu estou com o planejamento da minha empresa. Agora eu venho e pego o meu time. Time, vem cá. Converso com um por um. Time, como que eu posso fazer para nós chegarmos no faturamento? Você hoje trabalha comigo por um propósito, certo? Certo. Então, beleza. Hoje o que você sonha, time? Vem aqui, vou conversar com um a um. O que é o seu sonho? Ah, cara, eu tenho vontade de trocar de carro. Que carro que você quer ter? Não sei, não. Então você não tem vontade. Você talvez está indo por uma tendência. O que é a vontade? Não, eu quero comprar um Honda Civic G10 2020. Beleza, quanto custa um Honda Civic G10 2020? 90 mil reais? 90 mil. Quanto custa o seu de entrada? 50. Cara, faz isso tudo pro seu funcionário. Gasta tempo com ele, invista tempo nele. E ali você vai
ver quanto que ele precisa para realizar aquele sonho. Então agora nós não vamos trabalhar mais por 100 mil. Nós estamos trabalhando para o sonho do funcionário A. E assim vai ser o sonho do funcionário B. E assim o sonho do funcionário C. Então, para eu realizar o sonho do ABC, eu estou realizando o objetivo do CNPJ. Porque o CNPJ não tem sonho. O CNPJ tem meta e tem um objetivo muito bem claro definido. Porque empresa não tem sentimento. Empresa é racional e ela tem que dar resultado. Só que através do resultado dela, ela realiza o sonho do dono, que muitas das vezes está na zona de conforto, confundindo as duas coisas. Então aqui você fecha o game. Túlio, para fazer isso mais trinchado, nós precisamos de mais tempo. Aqui nessa live eu não consigo, só que você já consegue ter uma ideia rápida e já começar a mudar aí hoje, que é isso que eu quero que você faça. Você quer aprofundar mais ainda? 17 e 18. Lá dentro da nossa imersão, a gente no sábado fala muito sobre isso. Na parte da tarde do sábado, a gente desmembra. Isso daqui eu pego um tablet e faço vida real. Eu pego uma oficina que está faturando X mil reais, a gente faz uma meta de crescimento desenhando isso daqui na prática. Então, se você quer aprender melhor isso daí, 17 e 18 vai rolar a imersão. Ainda tem algumas vagas. Quem está assistindo pelo Instagram, o link está na bio. Quem está assistindo aqui pelo YouTube, o link também está na bio. Só você entrar, tuliodias.com.br, imersão oficina lucrativa 17 e 18. Fechou? Túlio, lá não consigo comprar? Não consegue. Hoje você tem que chegar lá, preencher um formulário e o nosso time que vai avaliar se a sua oficina está apta a participar. Porque hoje a gente não quer qualquer oficina. A gente quer oficina que estejam com propósito de crescimento. É essa a nossa visão do treinamento. Há um tempo atrás, a gente vendia esse treinamento para qualquer oficina. Por exemplo, hoje eu exijo que a oficina tenha pelo menos já faturamento de 2, 3 meses. Ela esteja pelo menos faturando ali de 20 a 30 mil reais. Menos que isso, não faz sentido. Por quê? Você vai ver muita coisa que você não consegue colocar em prática. E aí talvez você vai ficar decepcionado com a minha expectativa. Eu vou te frustrar nesse momento. Aí eu te oriento, talvez um curso gravado, alguma coisa do tipo, para você se aprofundar mais nesse primeiro momento. Segundo ponto, falta de estratégia comercial. Então eu alinhei time, eu alinhei propósito, eu alinhei meta, eu alinhei objetivo. Então eu organizei a casa. Eu sei custo fixo, eu sei custo variável, meu sistema está rodando. É o primeiro pilar. Então aí agora eu vou para o outro. Eu preciso otimizar o quê? Estratégia comercial. Estratégia comercial não é simplesmente vender o que o cliente quer. Uma coisa é o cliente entrar na sua oficina, eu quero trocar óleo e filtro, você troca. Isso é igual vendedor de Coca-Cola, você tira pedido. Eu trabalhei na Coca por um tempo, né? E eu via muito. Eu trabalhava na parte de manutenção, não trabalhava com vendas, com bebida. Só que aí a gente estava sempre nos bastidores vendo como é que era. Então, os vendedores lá naquela época, ele não tinha a meta, os caras não cobravam o pedido da Coca, eles cobravam o pedido da Kaiser. Por quê? Porque vender Coca é fácil, quero ver vender a Kaiser lá. Era isso que os gestores traziam. Um ele tirava pedido, o outro ele tinha que vender. O outro era uma venda de fato efetuada. Então, o que o cliente quer fazer? Trocar óleo e filtro? Cara, o seu cliente já chegou, ele já sabe que precisa. Alinhamento e balanceamento, ele sabe que precisa. Tá tudo certo já. Então, ele já tem esse nível de consciência aí. Então, para ele, ele já chegou aí para fazer isso. Só que agora, na hora que ele chegou para trocar óleo e filtro, hoje eu tenho uma triagem com o meu cliente na entrada, eu já estruturei o meu processo comercial, eu ofereço uma revisão para ele, eu mostro para ele os benefícios, eu faço uma venda consultiva. O que é venda consultiva, Túlio? É uma venda que eu entendo quem é o meu público. Por exemplo, eu sei que o José é casado, o José tem 2 filhos e vi que tem 2 cadeirinhas, eu compreendi tudo o José. Então o José valoriza a segurança, o José tem o carro para viagem. Ali eu começo a entender o perfil do José para eu conseguir ser mais assertivo com o José. Túlio, mas isso aí é vender coisa que não existe no carro. Não. Tem como a gente vender mais, aumentar ticket médio, sem empurrometria, de forma honesta.
É raro um carro que fica só no óleo e filtro. Você sempre tem outros serviços adicionais. Só que a venda, gente, a primeira coisa que você faz na venda é tirar a venda do cliente. Como que eu tiro a venda do cliente? Eu tenho que desarmar o cliente. Para eu desarmar o cliente, eu preciso de ferramentas. Aí existe gatilhos mentais, existe técnicas de spin selling, que é uma venda consultiva. E existe é, o, uma outra técnica que é você compreender o perfil do seu cliente. Se é um perfil dominante, qual o perfil de cliente que você tem? Se é um cara mais analítico, esse perfil de cliente, eu tenho uma ferramenta que a gente aplica dentro da imersão também. Isso daí a gente já fala no domingo, tá? E para justamente ficar mais fácil de você saber qual o perfil, e lá dentro do Acelera Vendas a gente mostra qual o perfil de cliente e para que a sua equipe veja e aplique. Então, o Acelera Vendas é um treinamento que todas as equipes eu falo que tem que assistir. Ele tem que ser um manual para sua equipe de vendas. Não é só para o dono de oficina. Para o dono de oficina ele vem aprender gestão. E aí a equipe de vendas aprende a vender mais. Só que o dono tem que saber para ele cobrar, para ele fazer acontecer com essa equipe. Toda pessoa que entra para dentro da imersão, ele tem acesso ao treinamento gravado, que é o Acelera Vendas, tá? Então isso já fica muito bem claro lá. E já fica disponível imediatamente até antes da imersão, para ele já conseguir ter esse acesso. Então aqui eu venho montando a estratégia comercial. Então eu defino atendimento. Agora eu defino como que eu vou captar novos clientes. Eu defini vendas adicionais. Eu defini como que eu vou captar novos clientes. Agora sim o meu processo comercial começa a rodar. Vai ter falha? Vai, porque aí eu vou ter que buscar novos clientes através de novos funis. Então tá vendo que nem tudo depende só da venda? Tem um contexto todo envolvido por trás disso, que é esse contexto que você precisa dominar para antes de fazer um tráfego pago, para antes de falar que a sua oficina não vende, para antes de falar que o carro não está entrando. Então, antes de eu fazer tráfego pago, eu estou atendendo bem o cliente que está dentro da minha oficina. Isso já é a meta que você vai fazer hoje. Hoje, entra em OS por OS. Vendeu o que tinha que ser vendido? Analise isso com critério. Seja analítico na hora de analisar. Eu quero hoje deixar essa tarefa. Você vai entrar em todas as OS e vai olhar carro por carro. Vendeu o que precisava ser vendido para o seu cliente? O Luiz Fernando, ele é um cara bom para fazer venda agregada. Seu time hoje, Luiz, está vendendo o que precisa ser vendido para o cliente? Porque o Luiz é bom. E o time? Hoje, se você entrar na OS, será que aquele carro conseguiria vender mais? Carro a carro? Se você já está nessa barreira, pô, tô vendendo muito bem para os carros, eu vou buscar novos carros. Aí eu entro em toda uma outra estratégia comercial, atrair cliente através de tráfego pago, como que é o meu posicionamento em redes sociais. Tulio, mas hoje eu preciso só focar aqui, não foco nas redes sociais, foca. Só que eu tenho que gastar energia em arrumar aqui primeiro. Não adianta, aí a rede social eu tenho que vir trazendo ela no orgânico. Não adianta nada eu ir lá gastar grana aqui na rede social se aqui tá desarrumado. Então onde eu tenho que arrumar? É aqui. Tanto é que quando eu chego, eu já fiz mentoria e o Luiz foi um desses. Falei, demite o time, demite o pessoal de marketing. Estavam gastando dinheiro errado. Então, sua oficina quer crescer, eu já chego demitindo o pessoal de marketing. Por quê? Nós estamos fazendo marketing de forma errada. Para eu fazer marketing, eu tenho que ter estrutura comercial. Então, eu tenho que ter um funil desenhado. Ó, o Joãozinho que vai receber o cliente, nós temos que responder o cliente com 1 minuto. Respondi o cliente dessa forma, ele tem que ter um acesso técnico. Eu tenho que estar ele alinhado com o Temparo para ele saber preço de mão de obra. O cliente está vindo, está me perguntando preço de mão de obra. E aí eu vou definindo os gargalos à medida que vai acontecendo. Existe um manual prático para isso? Não, porque na minha oficina é diferente da do José, que é diferente da do Luiz, que é diferente do Raul aqui. Então não existe um manual prático. Existe o princípio.
O princípio é eu ter um atendimento rápido e eficaz com o cliente. Então, eu tenho atendimento rápido e eficaz com o cliente, agora eu venho só vendo qual que vai ser os gargalos, qual que é o ponto. Pô, eu tô demorando a responder, isso aqui tá um gargalo, ajusto. Não, a pessoa que responde tá tendo dificuldade técnica. Então, peraí, deixa eu alinhar ela com um dos meus mecânicos. Então, ela teve dúvida, ela já liga pro meu mecânico em full time. Mecânico, ela nem perde tempo com ir lá no pátio, da salinha dela, que ela tá respondendo cliente. Tem um cliente aqui me perguntando sobre é preciso trocar o rolamento da embreagem quando troca o kit? Me esclarece isso daqui. Ô, fulano, não, fala pra ele que tem que trocar por conta disso, tem que ser o kit completo. Beleza, ela já responde aqui o cliente. Então é como que eu otimizo para esse negócio ficar rápido. Aí eu venho, desenho minha estratégia comercial. Desenhei minha estratégia comercial, agora eu começo nos indicadores. O que é indicadores? É o acompanhamento. Você pode pôr tudo isso daqui muito bonito. Chegou semana que vem, o time esquece de fazer. Aí você vai falar, meu time não faz. Bate a mão na mesa e fica grilado. Claro que ele não faz. Por quê? Você tem que estar acompanhando, é feedback, é semanal, é semanal, é semanal, é semanal. Ah, essa semana não deu certo. Amanhã é feedback, amanhã é acompanhamento. Aí entra liderança. E na grande maioria das oficinas a liderança está fraca. O time começa a se desmotivar pela liderança fraca. E a gente, como líder, a gente tem que ser, às vezes, como Jesus foi. Ele tem que ser energético quando precisa ser e tem que ser afetuoso. Por que Jesus entra, rebenta aquela mesa, tudo naquela banca? Porque naquele momento ele precisava ser energético e mostrar que ele impunha naquele lugar. E às vezes é isso que está faltando na nossa oficina. A gente tem que meio que pagar de doido. É chegar lá e... Isso aqui tem que funcionar do jeito que eu tô falando. É assim, 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 assado. Eu acho Jesus o melhor exemplo de líder que já teve na história. Então, toda vez que eu quero mergulhar em exemplos de liderança, eu começo a ver os evangelhos sinóticos para entender como que era a liderança de Jesus. Eu acho fantástico e sugiro que vocês façam isso. Então, a gente tem que ser energético, mas eu tenho que ser afetuoso. Eu tenho que chegar lá nesse cara e falar, irmão, tá com problema em casa? Irmão, o que tá acontecendo? Eu tenho que ser humano com o meu time. Cara, você tem um sonho, você quer abrir sua empresa? Beleza, tô aqui para te ajudar, cara. Porque você tem que crescer mesmo. Eu não tenho que ficar preso em funcionário. Ah, mas o Joãozinho vai... Não, cara, é a lei da vida. E eu tenho que saber que o meu time tem ambição. E isso que é o bom. Eu não tenho que ficar preso. O povo me pergunta, mas você não tem medo de sonhar na frente? Tem não. Você não tem medo de concorrer? Tem não. Hoje, se a gente pegar só o KNAI, 45 mil, que é o KNAI de manutenção, nós não temos oficinas suficientes no Brasil para atender a frota. E aí o Joãozinho do pé de manga, vocês acham que me afeta? Não afeta não. Então eu quero ajudar que ele não seja o Joãozinho do pé de manga, que ele abre uma empresa com propósito, que ele abre uma empresa que tenha processo, uma empresa que não prostitua o mercado. E é isso que está faltando. O nosso mercado está aqui, ó. Nós estamos aqui iniciando 6 horas da manhã. Quantas pessoas nós temos aqui? Pouquíssimas. Esse convite se estende para quase 300 pessoas, são os nossos alunos. Nós estamos tendo aqui média de 15, 20 nas duas plataformas, no muito 40 pessoas, porque são poucos os que estão querendo sair da zona de conforto. A grande maioria quer viver na zona de conforto e na mesmice. Agora, se você pega tudo isso daqui, já aplica lá, põe esses 3 pilares, que é o primeiro pilar é ser um bom gestor, o segundo, estruturar o time comercial, o terceiro, fazer uma liderança funcionar dentro da sua empresa. Pode fazer isso daí hoje. Se a sua empresa não mudar nada, me chama no WhatsApp. Quem tá aqui, a maioria tá nos grupos tem meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp e fala, Túlio, fiz aqueles 3 pilares lá, a empresa não mudou nada. Eu faço questão de te dar uma assessoria particular. Porque eu faço isso todos os dias. Eu tenho aplicado isso por centenas de oficinas. Em 2024 foram mais de 200 oficinas que eu passei diretamente dentro da oficina, analisando números. É isso que faz dar certo. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula de sucesso. O negócio está aqui. Então, às vezes, você não está precisando de mais cliente. A sua oficina não está precisando vender mais. Você está precisando ter mais postura, você está precisando ter mais visão, você está precisando ter mais direcionamento.
Você tá afim de virar o jogo? Então começa hoje. Já starta nesse momento. O que você vai fazer de diferente? Aproveita que nesse momento seu cérebro está fritando. É nesse momento que eu tenho que pegar, porque o nosso cérebro tem vários ciclos. Se você deixa de fazer isso daqui 2 horas, você vai cair naquele estímulo baixo. Então entra nesse momento agora. Nesse momento, faça o que tem que ser feito. Já anota o que vai ser quais são os itens que você vai fazer hoje. Quais são os pontos que você vai ajustar hoje na sua empresa. Faça isso como tarefa e eu tenho certeza que hoje o seu negócio já vai começar a ter uma cara diferente. Fechou, meus amados? Vamos finalizar aqui. Passamos aí 2 minutinhos do nosso horário para a gente honrar com quem esteve aqui presente. Quero agradecer a todos. E vamos finalizar com uma oração para o nosso dia ser excelente. Pai, em nome de Jesus, quero orar aqui pela vida dessas pessoas. Quero que trazer aqui, Pai, prosperidade, abundância, visão de liderança, Pai. Que esses homens aqui, Pai, consigam ser bons líderes, consigam otimizar resultados nas suas empresas, Pai. Consigam ser exemplos para os seus funcionários, Pai. Que no dia de hoje, Pai, possamos ter novas ideias para que o nosso negócio cresça, Pai. A palavra do Senhor sempre fala em prosperidade e o nosso negócio ele vai ser próspero em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai, para que possa seguir, para que possa ter essa tão sonhada prosperidade, para que os seus resultados, Pai, sejam satisfatórios ao seu negócio, Pai. E que não possamos estar com o nosso coração, Pai, somente no dinheiro. Para que não possamos, Pai, estar com o dinheiro somente nos nossos olhos e o dinheiro esteja no nosso bolso. Porque o Senhor nos ensina, Pai, que quando tiramos o dinheiro do ouro, ele vem para o bolso. E é isso que eu quero que aprendamos, Pai. Não seja somente sobre atingir o faturamento, mas seja sobre ter um propósito de entregar segurança, de ser a melhor oficina da região, de ser referência em qualidade. E isso tudo vai trazer, consequentemente, a tão estabilidade, a tão prosperidade que buscamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, façamos um espetacular dia hoje. Amém. Senhores, um excelente dia a todos. Que Deus abençoe o dia de cada um. Fiquem com Deus. Tamo junto. Amanhã tem mais.